Oi, eu sou a Naná Feller e esse é o Na Minha Mesa, a nova série de podcasts Mulheres Positivas aqui na Record News. E aqui eu recebo mulheres que ousaram, transformaram e abriram novos espaços. Histórias que mostram que é possível escrever as próprias regras. E que ser inspiração para outras é uma consequência linda desse movimento. Quando a gente fala em mercado do bem-estar íntimo feminino, a primeira imagem que vem na cabeça nem sempre é a de mulheres criando soluções pensadas de verdade para outras mulheres. Durante muito tempo, o que existiam eram produtos feitos para agradar. Mas agradar quem? Os homens, né? Com roupas sexys, mas super desconfortáveis, géis lubrificantes que pareciam mais pensados no prazer deles do que no nosso conforto ou na nossa saúde. Empreender nesse universo, pensando no prazer e no bem-estar feminino de verdade, não é nada óbvio. Ainda mais em uma sociedade machista como a nossa. Foi por isso que eu quis trazer as fundadoras da FIO para essa série. A Marina Raton e a Marília Ponte são duas mulheres que enxergaram essa lacuna e foram além. A FIO nasceu em 2020 como uma marca pioneira de bem-estar íntimo. Mas mais do que uma marca, a FIO é um movimento. Um convite para que mulheres ressignifiquem a relação com o próprio corpo e coloquem o prazer e o cuidado íntimo no centro da rotina do autocuidado. A Marina vem da moda e da tecnologia, a Marília da inovação e dos negócios. Juntas, elas mostram que empreender fora do óbvio é possível e que quando a gente cria pensando a partir da nossa própria experiência, a transformação acontece. Hoje é com elas que a gente senta na minha mesa. Bom, então na minha mesa, Marília e Marina. Obrigada por toparem o convite para falar um pouco sobre essa trajetória profissional de vocês, ousada, um pouco desobediente, que eu adoro dizer isso, para a gente conhecer como vocês chegaram até aqui. Então, eu vou passar logo primeiro para a Marília, que está aqui ao meu lado. Queria que você contasse, antes da FIO, que começa lá em 2020, qual foi essa sua caminhada profissional, Marília? Naná, primeiro, obrigada pelo convite, por dar espaço pra gente, é um prazer enorme, assim, e é uma oportunidade da gente se ouvir também e relembrar, então o prazer é todo nosso. Bom, eu sou formada em publicidade, sou aqui de São Paulo, tenho 30 anos, comecei a minha jornada profissional estagiando numa grande editora, na Editora Abril, e aí eu sempre tive uma dúvida se eu ia para jornalismo ou publicidade no momento da escolha profissional, assim, mas sempre estava nesse lugar da comunicação, assim, e sempre fui apaixonada pelas cadeiras da comunicação de psicologia, de consumo, de pesquisa. Eu sempre fui muito curiosa e eu acho que isso me trouxe, assim, e é algo que eu trago nessa minha bagagem até hoje na FIO. Então, fiz publicidade, comecei estagiando nesse mercado editorial, aí já num momento muito de mudança do mundo, que já não era o mesmo tempo ali dos anos 90, quando eu nasci, dessa experiência da banca, as coisas estavam mudando. Indo para online mais. Indo para online, com certeza. E eu ainda não me identificava muito em ir para uma agência tradicional, trabalhar nesse mundo da criação. Sempre fui muito generalista, assim. E aí não me encaixei muito na grande corporação ali, da editora, tudo mais. Eu queria fazer mais com as minhas mãos, assim, e aprender um pouquinho mais rápido. E acabei indo para Endeavor, onde foi, assim, a minha grande escola, né? Eu passei um pouquinho mais do que 4 anos na Endeavor, comecei estagiando, super novinha, estudando à noite e tudo mais. E a Endeavor, para quem não conhece, a gente pode dizer que é uma agência, assim, uma potência para empreendedores, Exato. Né? Então, tanto na parte de mentoria, acredito até na parte para investimento, tem vários pilares, mas só para... A Endeavor é uma ONG de apoio ao empreendedorismo de autocrescimento, assim, então foi a minha primeira escolha não óbvia de estar ali estudando publicidade na SPM. Eu vim de uma família, assim, de mulheres muito fortes, trabalhadoras. A minha mãe foi a primeira
queira se formar academicamente, né? Então foi meio não óbvio eu ir para uma ONG, mas teve uma importância enorme, porque eu tive muito contato com empreendedorismo ali, bebendo da fonte, né? Acompanhava as reuniões, as mentorias, reuniões de conselho, tive a oportunidade de ir para a China, conhecer o ecossistema empreendedor de lá, então foi lá a minha grande escola, onde a mosquitinha, assim, do empreendedorismo me picou, e eu sentia muita falta de entender, assim, as minhas dores como soluções, né, desses empreendimentos, então sempre buscava referências das empreendedoras mulheres, das mentoras, perguntava onde que estão as mulheres empreendendo, né, com produtos que têm a ver com as nossas Porque ali você já via que era um número menor comparado com os homens, tanto de mentoras quanto de empreendedoras. Com certeza, né, isso vem mudando, mas era sempre a minoria, assim, né, e aí eu comecei a estudar, num momento muito para me ouvir, então comecei a estudar sobre sexualidade, né, esses dias eu encontrei uma amiga de infância num casamento, e ela falou assim, ai Marília, era óbvio que se alguém fosse trabalhar com lubrificantes e sexualidade, seria você. E aí eu olhei assim, eu falei, por que você não me contou? Porque, antes de eu ficar estudando. Antes de eu dar tanta volta, assim, né? Economizava muito tempo. Então eu vim de uma curiosidade que já era minha, era genuíno, assim, querer falar sobre sexualidade, estudar o feminino de um lugar diferente, assim, vinha também dessa curiosidade, mas eu não via isso como trabalho, né? Então, no momento profissional onde eu estava me questionando sobre o que de fato eu gosto de fazer, o que eu vou fazer profissionalmente, será que é isso? Algumas desilusões ali no trabalho, eu não sentia que eu estava me encaixando, eu fui querer me estudar, me investigar, fazer análise, o que eu desejo, o que me dá tesão na vida, muito por uma angústia profissional. Então, muito dessa investigação pessoal depois foi nascendo a FIO, junto com a Marina, tudo mais. Então, é muito amarrado o que tem a ver comigo de intimidade, de desejo com essa jornada profissional. E Marina, você tem uma jornada um pouco diferente da Marília, por mais que hoje é um casamento, um match ideal. Então conta pra gente a sua trajetória até 2020. Minha trajetória não é nada óbvia, então é a cara desse programa. Assim, eu sou filha de um carioca com uma mineira, eu passei uma parte da minha vida no Rio, outra parte em Minas, numa cidade muito pequena. Eu tenho um pé na malemolência carioca, outro pé na caipirice. Nada óbvio, sempre tive muita dúvida do que fazer da vida, nunca foi óbvio, claro pra mim, eu sentia todas as minhas primas respondendo com muita, quero ser médica, quero ser, não sei o que eu quero ser, gostava de história, gostava de física, ou seja, nada dava match, me sentia meio desconfortável, meio sem turma durante uma boa parte da minha vida, assim, fui fazer moda também porque em partes porque eu não era uma aluna muito boa, era a faculdade que dava, e aí vim para São Paulo. Mas hoje, quando eu olho para trás e vou connecting the dots, né, quando Steve Jobs fala sobre isso, conectando os pontos, faz muito sentido, porque eu sempre fui muito curiosa, e no fundo eu só passei por muitas coisas diferentes. Eu sou formada em moda, não atuei na área de moda nem na faculdade, meu primeiro estágio foi na Editora Abril também, nos áureos tempos de Editora Abril, então passei por muitas revistas, depois fui para uma agência de publicidade, fiquei muito tempo numa rede de academia, abrindo muitas academias, vi as primeiras blogueiras wellness nascendo, e nesse momento eu percebi que eu tinha que ir para tecnologia, eu estava tocando um projeto de tecnologia nessa rede de academia e percebi que, poxa, é a linguagem do futuro, é a metodologia do futuro. Fui para uma software house, uma empresa de tecnologia farmacêutica, uma multinacional, e lá me deparei com alguns estudos sobre saúde da mulher, endometriose, enfim, saúde íntima, e quando eu vi aquilo, eu falei, tá tudo errado, a forma que eles estão fazendo, não é assim, tem um potencial gigante. Eu tinha passado um tempo também em São Francisco, tudo na minha vida é assim, moda, sexual, não sei o que, São Francisco, e lá em São Francisco... Mas que tudo tudo bem o feminino, né, assim, tem uma cara ali do feminino, e você está dentro desse ambiente, você conhece
centenas de mulheres e comece a escutar as dores que você comentou. Exato, mas eu acho que a gota d'água foi essa, assim, quando eu vi que tinha um projeto no lugar onde eu trabalhava, sendo tocado de uma forma que não era compatível com a contemporaneidade, com a mulher contemporânea. E entendendo que não só o mercado, mas que existiam muitas questões das mulheres, do feminino, da saúde, que não estavam sendo contempladas por uma questão de gênero. Por um viés de gênero, porque são empresas que são majoritariamente lideradas por homens, onde os boards são masculinos, onde os investidores são masculinos. Então, como é que você lida com um projeto de inovação para a mulher? E aí, nesse caos organizado, nesse desconforto interno que eu sempre tive, eu decidi que eu ia empreender sem saber o quê, no começo de 2020, sem saber que vinha a pandemia, então a história da Fio nasce um pouco ótimo time. desse samba doido, assim, desse pagodezão. E vocês contando, então, um pouco dessa experiência de vocês, a gente sabe que empreender é muito. Eu empreendi muitos anos, inclusive a Fio, ela participou de crowdfunding. Sim. Eu fui dona de uma marca de crowdfunding para a área da cultura por 10 anos, então empreendendo ali mesmo, na veia. E fazer podcast também é empreender, né? Agora, empreender dentro de um mercado, com um produto voltado para o prazer íntimo, o prazer da mulher, a saúde da mulher, eu acho que o tabu ainda é maior, fica ainda mais difícil. Eu comentei com vocês no backstage que quando eu comecei a falar sobre sexualidade nos podcasts, que demorou, né? Porque eu tô com 37 anos, gravo há 5 anos e fui falar sobre sexualidade feminina, prazer há 1 ano e meio, 2. E o meu primeiro episódio, eu fiquei um pouco desconfortável. E depois que eu falei, que eu vi tanto retorno das ouvintes, de amigas, falei, uau, tem tanta coisa para falar, para ouvir, para trocar, que tá na sombra. Vocês falam muito sobre tirar da sombra, né? Então eu queria conhecer um pouquinho os tabus que vocês enfrentaram, como foi falar para a família, olha, o produto que a gente vai lançar é um produto para saúde íntima e para resgatar esse prazer de tantas mulheres. Então eu queria conhecer um pouquinho dessa história aí familiar, essa experiência com os amigos e com até lá na frente investidores, quais foram os tabus do produto em si. Sim. Posso começar? Claro. Então, Marília começa, para quem está nos escutando. A gente... eu comecei... Assim, é muito engraçado, porque na minha última jornada, assim, profissional, eu estava até conversando com uma colega que trabalhou comigo nessa época, e ela falou assim, eu não via isso. Assim, não é óbvio, né? Eu não via isso. Não, se eu tivesse que chutar o que você faria, né, como próximo passo profissional, não seria lançar uma marca de vibradores e depois entrar na Fio, assim, cofundar a Fio. Porque por muito tempo isso ficou muito silenciado, eu tinha vergonha, assim, também, era uma área que eu achava que era íntima e privada, né, e que não tinha muito o que misturar, e também carregava muito tabu. Só que quando eu comecei a investigar e acessar isso em terapia, e ler, e querer me investigar, e ser mais sincera comigo mesmo, assim, eu senti esse chamado, era quase que impossível, não tinha como você não fazer isso. Eu não trabalhar com alguma coisa ligada à sexualidade, ao feminino, né? Eu lembro de fazer uma pesquisa online, a gente fez uma pesquisa com mais de 3 mil mulheres, e era uma pesquisa com 20 questões falando sobre prazer, por que você não sente prazer, qual que é a sua rotina, tudo mais, e as mulheres super se abriam, eu chorava lendo a pesquisa, assim. Uau. Aí eu falei, eu quero fazer, é isso. Então, a maior alavanca para eu conseguir falar no almoço de domingo com a mesa cheia da família, foi essa chama, assim, tipo, não tem como eu fazer outra coisa, assim, não é meio tem como que, dividir. Não importa o que vão pensar, né, e independente do que vem, isso vem de dentro, então fora parece que não afeta, assim. E o que poderiam pensar negativo, né, eu pensava, nossa, mas eu vou abrir aqui, na época a gente sempre começou produzindo muito conteúdo e colocando a nossa cara na marca, porque poderia ser uma opção também a gente lançar uma marca de lubrificante
lubrificantes e nunca mostrar a nossa cara. Sim. Assim, era uma opção também. Mas a gente sempre quis se colocar na janela, assim, e conversar com essas mulheres olho no olho. Então a gente abria a câmera e falava, e isso gerava muita identificação e muita conexão. E aí as pessoas que conheciam a gente também, os familiares também viam a gente, né? E aí o medo era o quê? Vão pensar que vão achar que você tá abrindo uma marca de sex shop. Eu pensava, tá, o que é, assim, e se fosse uma marca erotizada, no senso comum, tal, assim, existem, né? Essas pessoas consomem. E aí eu fui percebendo que a gente fala de sexo, de prazer, de sexualidade toda hora, na música, na televisão, nos livros, nos almoços de família, nos domingos. É uma coisa natural que a gente tá sempre falando, só que talvez não seja do jeito mais bacana e colocando a gente na equação. E eu sou meio nerd, cabeçuda, assim, então eu trouxe isso pro conhecimento. Então eu lembro de sentar com os meus pais e falar, vocês sabem o que é um clitóris? E aí eu virei a palestrinha, assim, sabe? Então eu sentava, meu pai pra minha mãe mostrava, e mostrava do ressecamento. Então, assim, isso, trazendo dados, foi importante, e no começo não estava claro, entender que eu poderia falar sobre intimidade em uma sala de reunião, com investidores, sem abrir a minha intimidade. E falar sobre sexualidade de uma forma que não era erotizada. E isso me ajudou muito a também colocar um limite do que eu não queria falar. E até hoje eu não quero abrir, e isso é um assunto íntimo meu, mas eu posso falar sobre prazer, sobre ressecamento, sobre dor na relação, sentar com essas mulheres. Então, foi mais ou menos esse, assim, o caminho. Até porque dor na relação, ressecamento, não é algo tão público, no sentido de tantas mulheres passam e sofrem isso, que você está falando com pelo menos, vamos dizer aí, 60%, 70% A maioria das mulheres. Marina, e para você, como foi esse almoço de família? Bom, a vantagem de você fazer coisas muito diferentes e ninguém nunca entendeu o que você faz, qual é o seu trabalho, ser formada em moda. Imagina falar há 15 anos que eu fazia crowdfunding. Pra mim era um pouco mais fácil, que nunca ninguém entendeu, e minha família sempre achou meio perdida. Agora eles se orgulham de mim, mas assim, a Marina fazendo as coisas dela. Então mas brincadeiras à parte, quando eu resolvi empreender, eu também tava tateando esse 2020, eu não sabia se era um lubrificante ou se era um aplicativo. Aliás, eu nem imaginava que ia ser um lubrificante. O que eu sabia era que eu ia conversar com muitas mulheres, porque eu tinha visto um dado de endometriose que me chamou muita atenção em termos de mercado, e que eu ia começar uma pesquisa para entender a intimidade e sexualidade feminina brasileira. Ponto. E comecei assim como a Marília, né, acho que a gente tem essa característica de trazer a cliente para o centro, começar a conversar, pesquisar, vários tipos de pesquisa, e quando eu cheguei nessa percepção que 70% das minhas entrevistadas, todas as pesquisas que a gente acessa, que a dor e o desconforto é algo muito comum para a população feminina no Brasil, e por acaso essa população é maior, é a maioria, eu falei, poxa, temos um grande problema aqui. E aprofundando nesse problema, né, entendendo que tem as fases onde eventualmente esse desconforto vai ser maior, o que acelera, o que diminui esse desconforto. Quando eu fui de fato falar com a minha família, não, então eu tô aqui 3, 4 meses, aqui fazendo um monte de coisa, e tá vindo a pandemia, eu pude falar nessa esfera. Com dados. E minha mãe, assim, eu gosto de contar essa história, porque até então a Marina tá pesquisando, ela parou de trabalhar, pediu demissão, tá fazendo um negócio. Nem meu marido, coitado, entendia muito bem, assim, mas o que você vai fazer? E quando eu cheguei com os dados, assim, minha mãe falou, minha filha, você tem que fazer esse produto, porque a minha menopausa foi muito solitária. E foi a primeira vez que a gente pôde falar sobre menopausa. Minha mãe é muito parceira, uma mulher incrível. Quando eu menstruei, foi muito parceira. E quando ela me falou isso, eu senti uma coisa, assim, ruim de não sabia o que era menopausa. Eu não sabia o que era menopausa, assim, eu tô falando de 4 anos atrás. Do impacto disso para uma mulher. Ela falou, faça sim, porque minha ginecologista era mais jovem do que eu, me senti muito solitária, tive desconforto, não tinha informação, não tem informação. Então, todo mundo me apoiou a partir do momento
que entenderam, né, o que estava acontecendo Legal. e do tamanho desse problema que não é solitário, que não é exclusivo. Inclusive, a gente está falando aqui, vocês duas vêm muito desse lugar de pesquisa, de conversas. A Fio nasce ali com um crowdfunding também. Não sei em que momento exato, mas acredito que no estágio inicial Sim. teve esse crowdfunding. Ou seja, vocês sempre estavam muito abertas para escutar. Uhum. E aí eu queria saber o que vocês escutaram. O que foi muito chocante que apareceu tanto nessas pesquisas quanto de repente nessas trocas de pessoas que colocaram ali R$1.000, R$2.000 como investidores anjos no crowdfunding dessas mulheres. Porque vendo o Insta de vocês, tem um dos posts fala sobre algumas frases que apareceram. E tem uma mulher que eu vi, que vocês mantêm o anonimato, mas que colocou uma frase que era mais ou menos assim: eu já me dei por perdido que 40 anos eu não vou mais sentir prazer. Eu tô batendo na porta dos 40. E eu quero continuar sentindo prazer, assim. Então isso me impactou muito. Eu queria saber o que impactou cada uma de vocês ao longo desse processo. Assim, essa curiosidade nossa também vem de um lugar que eu acho que é muito legal, assim, né, instagramável, né, a gente ouve a comunidade, fazemos produtos para as mulheres reais, mas vem de uma insegurança nossa também, tipo, será que a gente tá meio maluca, assim, será que, não é possível que todas as mulheres, pra mim tinha isso, assim, será que só eu acho? Deixa eu validar. Isso. Será que é uma coisa assim que Sim. eu fui muito reprimida e tal? E é inegável depois das pesquisas, porque, assim, é real, é um problema real, né? E eu acho que o que me chamou mais atenção foi nas conversas perceber que as mulheres abriam pra gente detalhes dessas dores que elas não se sentiam confortáveis em falar no consultório médico, com os parentes, com o parceiro, com a filha, com as amigas. Então, tem uma cena, assim, que a gente tava fazendo uma feira, e aí no meio da feira a gente sempre fica super agitada, né, vendendo os produtos, mostrando, educando, porque é um produto que é importante essas mulheres entenderem como que usa, né, qual que é a textura, o que é um lubrificante, o que é um óleo, como que isso pode ajudar. E aí uma senhora me puxou de lado e falou: Marília, quando eu faço relação com meu marido, é tão dolorido e me machuca, abre fissura, que eu sinto que se eu fosse numa delegacia, iriam atrás dele. Uau. Porque me machuca e assim, entre parênteses, é uma coisa violenta, assim, né? E aí eu lembro, assim, de depois comentar com as meninas da Fio, de falar sobre lubrificante com ela, e ela não sabia. Mas lubrificante eu já usei, mas não funciona. Tem que usar sempre, tem que usar todo dia, mas é antes ou depois da relação. E aí as mulheres, basicamente, assim, se fala, estamos em 2025, tecnologia, internet, conteúdo, isso é óbvio. Não é óbvio. Tá. Não é óbvio mesmo, e ainda tem esse lugar de vergonha de ir atrás dessas informações mesmo. Teve outro exemplo que uma mulher falava que ela não se sentia confortável se autoestimulando e se dando prazer quando ela estava sozinha na casa dela, trancada no quarto, que ela se sentia vigiada. Uau. E ela achava, e se tiver uma câmera aqui em algum lugar? E me pegarem, dela, né? E tem, né? Esse olhar do outro sempre tem e tá com a gente. Então, a cada conversa, eu acho que assim, se eu espero 5 minutos, me surpreendo ainda, assim, me surpreendo muito com o que a gente aceita. E você, Marina? Sempre me chamou a atenção, e claro, né, a gente se identifica em algum momento, essa sensação de nós, mulheres, acharmos que as coisas pelas quais a gente está passando na intimidade são só nossas. Coisas assim, eu devo ter um problema porque eu não sinto prazer, o problema sou eu. E claro que a gente acha que tem isso, porque a nossa referência é a pornografia, feito por um homem, um roteiro masculino, enfim, né, o tempo de excitação muito diferente Então, essa sensação, acho que passa por todas as mulheres. Espero que a próxima geração de mulheres não tenha essa angústia, mas eu acho que isso é muito universal. E essa outra coisa
que é continuidade desse mal-estar. Ah, ok, eu acabar minha vida sexual, ok, minha vida sexual ir parando, né? Seja pela menopausa ou pelo casamento de muitos anos, Ou por um mas um divórcio. divórcio, mas a libido sexual, ela não ser priorizada pelas mulheres no corpo feminino, tanto quanto pelo homem, né? Que, enfim, inclusive tem várias soluções já há muito tempo, tecnologias para ajudá-los. Então isso sempre me chamou a atenção. Agora, do ponto de vista do investidor, e já pondo um pé assim nessa história de crowd equity, foi muito rápido, assim, esse ano de 2020 na FIO, pesquisa MVP de lubrificante, as mulheres testando no meio da pandemia, a gente mandava 100 potinhos, olha, ainda não tem registro, você quer topar? Quero testar. Enfim, até isso virar um produto, até a gente conseguir os registros e começar a vender, foi muito rápido. E foi em torno de 500 mil captado na primeira, né? E o que aconteceu é que essa pandemia, essa coisa muito de velocidade que aconteceu entre a pesquisa e o produto final, impulsionado também pelo fato das pessoas estarem em casa, quererem comprar produtos, né, de bem-estar, a forma do consumo mudado um pouco pela pandemia, mas quando a gente começou a vender, assim, o estoque de 3 meses foi vendido em 3 semanas, Caramba! assim. Em parte porque, sem querer, a gente já tinha construído essa comunidade nessas conversas. Um bom problema. Um excelente problema, assim. Mas assim, né? Gente, acabou, comprem, eu vou entregar um mês depois, vivendo de pré-venda. E alguns pilares, assim, alguns caminhos, aliás, se mostrando já abertos. Por exemplo, a Amaro, na época, estava abrindo a categoria. Então, eu comecei pesquisando em janeiro de 2020, em dezembro a gente já estava negociando com a Amaro, né, Marília? Porque a Amaro ia abrir a categoria de bem-estar íntimo e estava prospectando algumas marcas. Outras marcas... A Amaro de vestuário. A Amaro de vestuário. Investiu também? Não investiu, mas ela já estava comprando os nossos produtos para revender a categoria no online deles. Na plataforma online, no marketplace online. Tá. E assim, teve venda, teve estoque acabando, um marketplace grande abrindo a categoria, Renner começando a abrir, quer dizer, já tinha os pavimentos assim que essa categoria estava acontecendo com uma certa velocidade. E o que impulsionou essa decisão de 2021 abrir um crowd equity, porque por mais que tivessem números muito apetitosos para os investidores, a gente ainda está falando de um lubrificante, Sim. 2 fundadoras, o que não é comum no universo de empreendedorismo feminino, 2 mulheres jovens empreendendo, falando de sexualidade. O investimento no Brasil, como você deve saber, né, pela sua experiência, é novo, é um mercado novo, então nós temos... Ainda mais para negócios, que lá fora tem uma força, mas aqui pegou muito nesse lugar da música, dos livros, produtos, foi difícil. Então, quando eu vi o resultado de vocês, me impressionou, conhecendo o mercado. E a gente teve que quase que criar essa comunidade de investidores. Foi mais ou menos isso que a gente fez, porque, bom, a empresa tem potencial, dá para expandir o portfólio, precisamos de recursos. Tivemos a sorte de achar pessoas muito estratégicas, né, desse crowd equity, mas também tivemos que fazer a lição de casa, abrir uma planilha, colocar a lista de vários nomes, e inclusive quem investiu foi aquelas clientes, uma parte das clientes que participaram da pesquisa. Assim, olha, é isso que eu quero, né? É isso aqui tem que ser impulsionado. Mulheres que tinham sido mães, assim, falavam, não, eu sofri muito no meu puerpério, eu vou investir. A Marília foi me investir. Eu ia falar isso, eu coloquei um cheque, a gente tava empreendendo juntas. A gente estava empreendendo juntas, eu coloquei assim, né? Foi o início do nosso namoro. Tiveram algumas investidoras estratégicas lá em 2021, investindo também nesse primeiro crowd equity, que depois viraram, que agora nesse momento, viraram grupos de investidoras anjos, mulheres, estavam no comecinho desses grupos, ainda era super embrionário, e hoje estão virando fundo de investimento mesmo, focado em investimento para as mulheres. Então, foi muito começo... Cresceu junto, né? Com a gente, assim. Mas teve comunidade, teve família, teve cliente, teve revendedor. Não, vou investir. Foi muito bacana, né, Mar? E, Marina, eu escutei uma entrevista sua que você conta
sobre o desenvolvimento do produto, do primeiro produto, que era um lubrificante. Eu quero entrar um pouquinho nessa pauta dos produtos. E eu acho que teve um tabu ali, porque você conta que quando você manda o briefing para a fábrica, eles te devolvem com algo de chocolate, que não tinha nada a ver com o que você tinha brifado e com o que é o produto hoje. Então, bom, para quem está nos escutando, a Fio hoje ela já está com quantos produtos na cartela? 8. São 8, começa com lubrificante, mas tem hoje óleos estimulantes, óleos para hidratação. Mas me conta dessa história especificamente. Bom, lá em 2020, aquele ano, fatídico ano pandêmico, eu empreendendo, ouvindo esses feedbacks das clientes, assim, poxa, se tem desconforto íntimo, por que você não usa o lubrificante da farmácia? E aí muitos feedbacks eram... Das grandes, né? Porque hoje ainda tem grandes quer dizer, ainda não, tem grandes fazendo. Porque se tem um problema, se tem a dor, o lubrificante, ele, via de regra, é o produto que vai resolver aquilo, né? Se tem isso no mercado, por que você não está usando? Era a pergunta que eu fazia. A resposta vinha, porque não é natural, porque eu só uso produto natural, eu só uso produto vegano, orgânico, esse é um produto químico, não quero usar. Ah, porque é um produto feio, porque é um produto que eu tenho vergonha de deixar ao lado da cama, porque é um produto que eu tenho filho em casa, e mesmo comprando pela internet, a minha filha usa o computador. Então, a gente foi investigando essa vida real da consumidora. A Marília quase entrou no quarto também, né, Marília, para investigar. A gente só não viu essa mulher, assim, na hora do ato dela, mas a gente pesquisou toda a jornada. E o que aconteceu é que veio muito forte a coisa do natural. Tá. Vale lembrar que, assim, hoje qualquer gôndola daqui da esquina você acha um shampoo natural vegano. Mas quando chega na intimidade feminina, não tem. A gente está vendo os primeiros sabonetes naturais vindo agora, em 2025. Então, cheiros muito fortes. Sem o rito de cuidado de desenvolvimento, enfim. Então, aquele era o feedback, a oportunidade que eu tinha. Assim, essas mulheres querem produtos naturais para sua intimidade, mais do que legítimo, e ninguém está olhando para isso. Por que será? Porque são homens fazendo, talvez. Mas, enfim. E aí, eu passava esse briefing para as fábricas, porque desenvolver mercado novo também tem essas questões. Você tem que desenvolver fornecedores que já estão acostumados. Que já estão acostumados com uma nova forma de operar. E aí, olha, tem que então ter aloe vera para hidratação, a gente está pegando a química farmacêutica dava essa ajuda no embasamento, e a fábrica, na maior boa vontade, coitados, olha, a gente está te entregando as amostras, mas a gente achou melhor colocar um gostinho de chocolate, porque assim, mulher só usa lubrificante que é beijável. Se não é beijável, elas não usam. Aí eu, meu Deus, aroma de chocolate artificial, não é isso, não é bem por aí. Então, teve esse trabalho também de desenvolver o fornecedor, de educar, de ir lá contar o que a gente estava fazendo, e hoje é uma super parceria, assim, eles trazem agora os feedbacks são outros, assim, olha, a gente achou esse ativo, né, mas... Sim. E tem um papel de educar também time, né, então, quando a gente mandava, no começo, mensagem no LinkedIn para uma engenheira industrial falando que a gente queria fazer vibradores. Eu lembro que eu recebia mensagens, assim, de pessoas ofendidas. Uau. Tipo assim, quem te passou meu contato? Por que você tá me considerando para isso, assim? A gente traz muitas pessoas no time que vêm de outros mercados, né? Que vêm da moda, vêm do varejo, vêm de cosméticos de skincare. E agora, nas últimas contratações, a gente não tem que explicar tanto, assim, né? As pessoas já conhecem a marca, já entendem a categoria, mas antes era assim... então, será que eu vou contar para minha família que eu pedi demissão ali para vir trabalhar numa marca? Então é muito tabu, né? Ainda é muito tabu. Mas teve um pulo do gato só para finalizar essa questão que eu acho interessante, assim, é sempre muito mais fácil quando a gente consegue achar mulheres nessa parte estratégica. Então, a fábrica com quem a gente trabalha hoje é uma fábrica absolutamente parceira, assim, que é de muito sucesso. Porque foi uma mulher que nos atendeu e falou, eu sei o que você está falando, eu tive um puerpério difícil. A nossa química farmacêutica... Era na vivência pessoal que elas entendiam que aquilo valia a pena. Idem com a química farmacêutica, uma mulher na menopausa. Idem com essa primeira rodada de investimento. 90% da captação dessa primeira rodada foi feita...
portada por mulheres, ou seja, mulheres apoiaram a Fio, porque quando a gente fazia o pitch para um grupo de mulheres, era assim, todo mundo concordando, entendendo com o que a gente estava falando, né? E até na divulgação, a Fio sempre teve muito buzz de mídia por conta de jornalistas mulheres que colocavam a gente em publicações Forbes, grandes mídias, porque eram mulheres querendo também que o tema se ampliasse, assim. Então, essa rede sempre apoiou e fez com que o negócio crescesse muito rápido. Que legal. Eu acho que eu como consumidora e também agora pesquisando mais para essa nossa conversa, eu acho que vocês encontraram um tom muito bacana para conversar conosco. Uhum. Então, esse tom, ele se espalha nesse movimento que vocês fazem nas redes sociais e também na estética do produto. Eu vou até pegar ele aqui, porque falando um pouquinho sobre essa estética dos produtos, eu não tenho vergonha de deixar isso à mostra ali para os meus filhos, para o meu marido, porque é algo esteticamente clean, não tá gritando sexo, né? Uma coisa que faz parte ali desse autocuidado. Então, isso foi algo que me chamou bastante atenção, assim. E, bom, eu vou deixar um tempinho só para vocês falarem também desse produto novo. E aí eu quero terminar com cada uma dando um depoimento rápido sobre uma escolha que não foi óbvia, que você fez ao longo dessa jornada que vocês fizeram e que, com certeza, isso mudou a história de cada uma de vocês. Bom, os produtos da Fio, assim, a gente quer, e isso tem a ver com a minha resposta do não óbvio, mas desde o início a gente tem como visão ter uma marca que abra as escolhas e dê liberdade para essa mulher e não seja algo restritivo, assim, né? Então, eu preciso me fantasiar para usar esse produto ou para me permitir ter um momento de prazer. Não, a gente quer que você se cuide no quarto, no momento de intimidade, mas você lembre de levar o seu corpo inteiro e se cuidar também no banho, no pós-banho, na bolsa, no trabalho. Então, a gente leva o nosso corpo para onde a gente vai, né? Os nossos desejos também e essa parte do erótico, do cuidado, sem ser super sexualizado, tá com a gente no trabalho, né? Tá com a gente no dia a dia, tá com a gente na maternidade. Então, eu fico muito orgulhosa de você perceber isso, a gente recebe mesmo esse feedback, de a gente tá construindo uma marca que tem elasticidade para conversar com uma mulher de ponta a ponta. Então, da menarca, da menstruação até a menopausa, porque a gente tem uma linha de higiene, de limpeza, com fórmulas naturais, com sabonetes íntimos que tratam também e cuidam da pele. Tem uma linha de hidratação, esse foi o nosso último lançamento, o Lube Alucare com ácido hialurônico, que é um lube gel hidratante, assim, para trazer esse cuidado que normalmente a gente traz para o rosto, para outras partes do corpo, mas a gente não cuida da intimidade, ou quando cuida não lê muito rótulo, Sim. Compra a embalagem, tem vergonha, já joga no lixo, não vê o que tem naquela fórmula. Então, é uma fórmula que traz mais tecnologia para o nosso best-seller, que hoje é o lubrificante. Mas o não óbvio, para mim, recente, e eu já estava empreendendo, foi a maternidade. Assim, eu acho que, sinceramente, eu acho que eu ia trabalhar em algum momento com sexualidade. A Fio esse canal para a gente, é quase como uma desculpa para estar com mulheres conversando e resolvendo problemas, né? Hoje são os produtos, são os lubrificantes, mas a gente vai estar aí, de alguma forma, legal. assim, acompanhando. E muito legal escutar de você que o não óbvio é o maternar, que parece tão óbvio nesse caminho. Eu acho que o não óbvio, e aí não por uma escolha 100%, foi no meio dessa jornada toda de trabalho, tudo engravidar de gêmeos, tenho 2 bebês de 2 anos, assim, e eu venho percebendo isso no dia a dia, que o que a gente acha que é o checklist da maternidade, um jeito certo, né, o óbvio, na real não é. Então é onde eu tenho encontrado mais essa surpresa, legal. Assim. E você, Marina? Olha, como eu sempre fiz Foi escolhas muito óbvias, mas é até interessante dizer que cuidar da intimidade, o que a gente propõe como Fio, como empresa, né, que é cuidar da intimidade de ponta a ponta,
não é óbvio para as mulheres, né? A gente cuida do rosto, a gente tem o creme para o olho, tem o creme para a boca, o esfoliante, mas para intimidade ainda é muito comum o sabão de barra mesmo, que tá ali, sendo que é uma pele super sensível, né? Então, essa escolha de fazer uma empresa que fala de sexualidade, mas que fala de cuidado, e o cuidado não é necessariamente para esse fim da sexualidade, é para que a mulher tenha bem-estar, tenha saúde preventiva, que ela comece a conexão com a jornada da intimidade dela cedo, porque isso vai ser muito decisivo em muitos momentos da vida. Não deveria ser óbvio, mas ainda não é óbvio, e eu acho que é o que a gente está construindo, esse passo a passo do skincare íntimo deste ponto de vista, para que essas mulheres tenham muita qualidade quando chegarem em momentos da vida que essa qualidade vai fazer diferença para a libido dela no mundo. Então é esse minha mensagem. Obrigada, Marília. Obrigada, Marina. Vida longa, Fio. A gente vai deixar o Instagram da Fio aqui, e lá vocês podem encontrar tanto para compra no próprio site ou pontos de venda. Eu espero que essa conversa tenha inspirado vocês em fazerem escolhas ousadas, fora do óbvio, e acreditarem nesse chamado que as meninas falaram tanto aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, e a gente vai fazer toda semana, ao longo de 12 semanas, um episódio diferente, falando sobre trajetórias profissionais que não são comuns. E então, às quintas-feiras, a gente lança um novo episódio. Você pode encontrar ou nas plataformas de áudio ou no YouTube da Record News. Não deixe de comentar, compartilhar para chegar em mais mulheres. Até semana que vem. Obrigada.